Apoio Cultural Telesom. Boa noite. O amor em condições especiais. Mulheres livres que mantêm relacionamentos estáveis com presidiários. Esse é o tema do documentário em curta-metragem Visita Íntima, com roteiro e direção da jornalista Joana Nin. Para falar sobre o filme já premiado em festivais, eu recebo aqui no estúdio as produtoras Sheili Calef e Sandra Nodari e o diretor de fotografia Luciano Coelho. O Enfoque Entrevista de hoje está no ar. Nossa, que homem lindo. Que homem lindo. Você sabe, quase um sonho, credo. Eu sempre amei meu marido, sempre respeitei muito, né? Demais. Então, nunca. Nesses 30 anos, que vai para 31 anos, eu faltei um domingo, porque eu estava no hospital, fui ter as gêmeas. Sabe? Foi o único domingo que eu faltei. Bom, o filme se passa na Penitenciária Central de Piraquara, que fica a 40 quilômetros de Curitiba. Eu queria que vocês falassem como é que começou o contato da Joana, né? Foi a partir dela, ela foi até lá para fazer uma matéria, isso, numa rebelião. E daí que começou o contato com essas mulheres? Em 2001, aconteceu uma das maiores rebeliões na Penitenciária Central do Estado. Durou muitos dias. E ao cobrir essa rebelião para um canal de televisão, a gente percebeu, eu também era repórter na época, que tinha várias mulheres que ficavam lá esperando notícias dos maridos. E a Joana resolveu ir conversar com essas mulheres. Quis saber quem elas eram, o que elas faziam ali e descobriu histórias muito interessantes, que muitas delas, ao contrário do que a gente imagina, não estavam casadas quando os maridos foram presos. Muitas conheceram os maridos porque foram visitar pai, irmão, tio, acabaram se apaixonando por um preso. Outras ainda receberam cartas em casa e começaram a se corresponder por cartas. Depois descobriram que eram presidiários ou até descobriram antes. Enfim, viviam romances e viviam em função desses homens que estavam presos. Uhum. Daí, a partir daí, a Joana se interessou, então, né, em se aprofundar, em fazer uma pesquisa sobre essas mulheres. Aí, a partir daí, começou essa pesquisa, né? Como é que foi o processo de pesquisa? E quando vocês entraram nessa equipe, começaram a participar disso até fazer o curta-metragem? A Joana, na verdade, ela começou a pesquisar, indo nos dias de visita, conversando com as mulheres dos presos. Daí ela me chamou e chamou também o Luciano Coelho. A gente foi, eu acho que umas 2 visitas e já colheu alguns depoimentos com imagens, enfim. O Luciano daí pode falar um pouco melhor disso, né, Luciano? Foi feita uma fita demo. Isso, que foi mandada para a Petrobras. A Joana procurou, na verdade, a gente lá no Projeto Olho Vivo, né, expondo essa ideia para fazer esse documentário, essa pesquisa já em processo avançado e pedindo um apoio para a gente, né? E eu acho que eu encontrei uma identidade muito grande, assim, do projeto mesmo, com o tema que ela escolheu, e o tema eu achei que era muito interessante, muito original, e ela estava precisando de fazer um demo, ou seja, uma demonstração do que viria a ser esse documentário. Então a gente pegou um fim de semana, né, eu, a Joana, a Sandra e mais 2 alunos do Projeto Olho Vivo, o Thiago e a Marilise, e fomos fazer um demo, né? Então foi um fim de semana onde a gente gravou algumas entrevistas dentro da penitenciária, ali da entrada, né, onde as mulheres estão esperando para visitar os presidiários, e também em algumas casas de algumas mulheres. Fizemos esse demo de 5 minutos e aí ela enviou esse material para a Petrobras, né, para um edital da Petrobras, e felizmente ela foi contemplada, o que possibilitou a realização do documentário. Que bom. Eu sempre gosto de perguntar como é que foi o primeiro contato, né, nesses casos assim, em que há uma discriminação, né, essas mulheres sofrem graves consequências por causa disso, enfim. Então, como é que foi a aceitação delas quando vocês foram abordá-las? No começo não foi muito fácil porque elas, sempre que enxergam câmera, pensam que se trata de uma câmera de televisão. E muitas delas, até por conta do preconceito, não contam para patrão, para familiar, enfim, que visitam presos para evitar preconceito. Então, quando o Luciano ligava a câmera
e a gente começava a conversar com elas, muitas fugiam, né? De medo mesmo de, enfim, aparecer num telejornal e ter problemas. Mas, à medida que nós fomos apresentando o projeto para elas, contando que se tratava de um documentário, que queria desmitificar mesmo essa visão que a sociedade tem da mulher que visita o preso, que era um filme sobre o amor em condições especiais, como a Joana Nin sempre fala, elas acabaram gostando, se apaixonaram pelo projeto como nós nos apaixonamos também, e aí a gente conseguiu histórias ótimas que São estão... quantas mulheres que estão no filme? Olha, eu não sei exatamente quantas são, Acho né? que Mas quase 20. que estão... Nossa, No curta entraram menos, né? Mas foram gravadas mais. E, inclusive, mesmo com toda essa explicação, nós temos algumas pessoas que deram entrevistas sem aparecer o rosto, porque não podiam ser identificadas, e algumas também não autorizaram. Mas a gente teve mesmo umas 20, mas está guardado esse material ainda, né? No curta nós temos apenas 4 ou 5 mulheres dando seus depoimentos. A ideia é que se forme ainda um longa-metragem com esse material, né? Vocês têm ideia de fazer um longa-metragem, já tem o material colhido, então? Já para existe, fazer o longa. Eu acho que são 40 horas mais ou menos de material, né, que foram gravadas. Então, inclusive muitas mulheres ficaram realmente de fora, e na verdade esse curta ainda é uma amostra assim do que pode ainda vir a ser um trabalho de longa-metragem. Uma prévia do longa. A Joana Nin, ela está em fase de captação do longa, já tem o nome do filme é Cativas, também está concorrendo ao edital da Petrobras, e a intenção é que a gente consiga utilizar esse material, que são, eu acho, 40 horas, então acho que a gente pode dizer que já tem 70% do longa captado. Faltariam mais algumas coisas, mas claro que tem toda... Bom, você falou, Sandra, já que algumas dessas mulheres conheceram esses parceiros quando eles já estavam presos, né? Quando eles já estavam na penitenciária. Isso através de cartas, programa de rádio, é isso? Nós tem temos... uma cena no filme que é um locutor de rádio, não é isso? A gente tem o que a gente chama de participação especial do Vargas. Ele tem um programa chamado Love Songs, e nesse programa ele recebe cartas de presos que escrevem para ele dizendo que estão solitários e que gostariam de se corresponder com mulheres, dizendo que eles são carinhosos, querem dar amor a alguém, enfim. E algumas mulheres respondem para o programa e respondem para os presos também. Então, a gente tem uma personagem que acabou não entrando no curta, que ficou pro longa, que é a Maria, que ela recebeu mais de 100 cartas. Caramba! E aí ela escolheu um desses rapazes e está com ele. Casou, tem um filhinho que agora já está com mais de 1 ano. Quando a gente a conheceu, ela estava com um bebezinho recém-nascido. Mas ele está preso Ele está preso ainda. Então elas casam, daí tem filhos. É uma relação que às vezes dura muito, inclusive. Tem uma das personagens que é casada há mais de 30 anos, não é isso? Que há mais de 30 anos visita o marido na prisão. A Mara, ela casou-se com 18 anos, 2 anos depois o marido foi preso. Essa, na verdade, o marido foi preso depois. Ele está preso até hoje, já faz 30 e poucos anos, e ela tem 5 ou 6 filhos. Agora, o que essas mulheres, elas falam no documentário, o que elas buscam nesse relacionamento com detentos? Fidelidade, valorização, enfim, quando elas resolvem se relacionar com homens que estão presos, elas falam sobre isso? Cada caso é um caso. Quando perguntam qual é a conclusão que vocês chegam no filme, por que elas resolvem ter relacionamentos com homens presos, cada caso é um caso. Algumas sofreram em relacionamentos com homens livres, foram traídas e acabaram achando que se relacionando com um homem preso ficaria mais fácil, elas estariam mais protegidas. Outras eu acho que tem um espírito meio aventureiro mesmo, enfim. Algumas dizem que o homem que está preso ele é o mais carinhoso, outras dizem que ele é melhor para o sexo. Então as opiniões são bem variadas. Agora, como é que é esse relacionamento deles? Eu queria que vocês explicassem um pouco. Eles se veem uma vez por semana, nessa uma vez por semana que eles se encontram, eles têm 1 hora para relação sexual, tem um motelzinho dentro da penitenciária. Como é que funciona isso? Eles se encontram uma vez por semana. Hoje tem 4 momentos de visita. É como se todas as mulheres fossem divididas em 4 blocos. Sábado de manhã, sábado à tarde, domingo de manhã, domingo à tarde. Quando a Joana começou a pesquisa, era um dia só domingo. Então eram filas intermináveis, mulheres que dormiam na fila. Isso mudou agora. O novo governo resolveu dividir até para que evitassem-se filas, enfim. Mas elas têm esse período, né? Elas têm que chegar na penitenciária,
levando coisas, tudo é revistado como o filme mostra, elas passam por uma revista que tem que tirar toda a roupa, e aí elas vão para um pátio. O pátio ficam todas as mulheres, com as famílias, enfim. Agora, quem quiser ter um pouco mais de intimidade, enfim, vai para o motelzinho. Elas enfrentam uma fila, tem 1 hora mesmo só para ficar no motel, depois troca de casal, enfim. Não é um relacionamento fácil, o filme mostra isso. Não é fácil, embora elas contem que são super apaixonadas, que são muito amadas. E fazem planos também, né? Algumas fazem planos. Quando ele sair, eu quero morar com ele, casar, enfim. Fazem. O Luciano até acompanhou, né, Luciano, o casamento de uma delas, né? Que a gente conheceu lá e que depois acabou casando. Casando, na verdade, como ele não poderia sair, ela acabou casando com a sogra, né? A sogra respondendo dentro do cartório legalmente por ele. Caramba! Ele não tinha autorização e foi assim. Quais são os principais constrangimentos pelos quais essas mulheres passam? Por exemplo, ter um emprego, os patrões descobrem que elas namoram detentos, e elas são demitidas, enfim. Tiveram casos assim, né, Sandra? O preconceito eu acho que é o maior constrangimento, porque a partir do momento que elas namoram homens que estão presos, as pessoas olham para elas como se elas fossem criminosas. Tem uma no filme até que fala isso, as pessoas acham que eu sou bandidona. E, na verdade, é um preconceito da sociedade. Então, esse é o primeiro. Por isso, muitas delas não contam. E quando contam, ou quando por algum motivo o emprego descobre, elas são demitidas. Acontece isso. E depois é todo o constrangimento de ter tudo revistado, né? A sua vida inteira. Você entra num lugar e tudo que você levou, roupa, comida, o pacote de bolacha é aberto, tudo isso é devassado. Então, é realmente um constrangimento. O interessante é que o documentário mostra, inclusive, esse processo pelo qual elas passam para fazer a visita íntima, né? Então, a revista que elas sofrem... Você teve até que tomar maior cuidado, né, Luciano? Você como diretor de fotografia, para que as cenas ficassem sutis. Assim. Sutis, mas não deixassem de mostrar o que acontece. Né? Inclusive, me parece que eu fui o único homem que presenciou o momento da revista que acontece. Bom, deixa eu falar então do lançamento do curta-metragem Visita Íntima, que será neste sábado, às 20h, na Cinemateca de Curitiba, com entrada franca. Então, não dá para perder, né, gente? Até porque o curta já foi premiado, já recebeu alguns prêmios no Festival de Cinema de Pernambuco, né, como melhor curta-metragem, documentário, 35mm. De exibição no Canal Brasil também. Vai ser exibido no Canal Brasil, né? E também em Florianópolis ganhou também melhor curta-documentário e melhor som, né? Ele está sendo muito bem recebido. Foram 2 festivais e 2 prêmios de melhor documentário. Participou só desses 2, então, e já ganhou. É isso? Já. Agora, dia 1º de julho, concorre ao Fêmina, que é um festival no Rio de Janeiro com filmes de mulheres, e também ao Festival de Curtas-Metragens de Belo Horizonte. Então, tem mais 2 festivais aí que foi selecionado. E virão outros, com certeza. Que bom, gente. Obrigada, então, pela presença de vocês aqui. Parabéns por esse bom resultado e que venha logo longa. Então, a gente vai ficar aguardando. Muito obrigada. Para você, uma ótima noite e até a segunda-feira. O destino me pegou de jeito. Fui casar ali. Mas eu vou ainda realizar esse sonho. Quero casar na igreja ainda, de noiva. Bem bonita, bem maquiadinha, bem bonitinha mesmo. Falei assim, ó, agora sim, esse é meu marido. Entendeu? Livre, livre. Porque por enquanto eu tô presa. Entendeu? Tô presa com ela.